de o ideal, depois eu vou falar do real. O ideal é que a segregação seja implementada de forma mais abrangente possível, ou seja, que você separe a geração de clips, a geração de papel, a geração de copo, a geração de borracha da cabeça do parafuso tal. Só que, gente, se a sua empresa não tiver nada implementado, se a sua empresa estiver ainda engatinhando na implementação dos resíduos, separa o grosso primeiro. Eu vejo muita gente tentando fazer o máximo sem antes ter o mínimo. Então, calma. Supondo que a sua empresa não tenha nada de separação de resíduo. Não adianta você querer colocar uma lista de um monte de separações ali, que você não vai ter dado. Faz o básico primeiro, coloca de fato, já o que é separado, você já coloca na matriz, ali no seu Excel. E aí depois, aos poucos, você vai aumentando essa separação. Então, primeiro, se você tiver só resíduo operacional, não tem problema, você separa o resíduo operacional. Vou separar a madeira, vou separar o pneu, vou separar o papel. Depois você começa a separar o copo, você começa a separar o metal da borracha, sabe? Primeiro você pode começar a fazer o básico. A gente em meio ambiente, em qualquer lugar, na verdade, a gente trabalha. Eu gosto muito de trabalhar, eu falo com as meninas que em waves, né? Em ondas. Primeiro, o que eu tenho? Eu tenho esse diagnóstico aqui. Beleza. Como é que eu posso fazer para melhorar esse diagnóstico que eu tenho aqui? O que eu consigo? Aquela planilha de esforço, né? Esforço e tempo. O que eu consigo aplicar o menor esforço e vai resolver mais coisas aqui? Entre aspas, o Pareto, né? Eu consigo separar isso aqui. Beleza, então vamos começar a separar esse item aqui para a gente começar a trabalhar da melhor forma. Porque, gente, não adianta você ter uma quantidade de resíduos na sua planilha, tudo separadinho, e na operação você não conseguir fazer isso. Que é uma das coisas que a gente vê muito em inspeção. A gente recebe, quando a gente faz inspeção, por exemplo, de fornecedores, a gente recebe a planilha lá, nossa, uma segregação absurda, a pessoa separa até o parafuso. Aí você vai chegar na prática e não separa nada, tudo uma zona. Então é muito melhor você separar o que já acontece e ir implementando aos poucos, faz um plano de 4 anos para você conseguir separar, do que você colocar tudo, tá separado aqui, esse aqui é o ideal. Só que você não implementa nem 10% daquilo. Então, primeiro tenha diagnóstico para depois você montar planos para que você aumente essa segregação. Uma outra coisa importante para falar também é que geralmente as pessoas, nos treinamentos que eu já percebi, eles entendem, quando a gente fala de coleta seletiva, de segregação de resíduos, eles entendem que isso aqui, as lixeiras coloridas, é considerado coleta seletiva. E não isso aqui, que são, vamos dizer assim, a parte operacional, a segregação de resíduos operacionais. Então é legal vocês comentarem também nos seus treinamentos que tanto a segregação operacional quanto a segregação de resíduo de escritório é considerada aí coleta seletiva, porque a gente faz a seleção, né, a separação na fonte desses resíduos. Quais são os itens importantes para a segregação de resíduos? Facilitar o armazenamento desses resíduos. Os resíduos precisam estar segregados corretamente, armazenados, levando em consideração compatibilidade, estanqueidade, no caso de resíduos líquidos, eles precisam estar em embalagens estanques, que não derramam. Contaminação no meio ambiente, então precisa ter cuidado com a infraestrutura do local para não estar rachado, para não ficar no tempo, de repente, alguns resíduos não podem ficar no tempo. E acesso a veículos de carga e descarga. Você precisa, quando você for implementar, não sei se alguém que já implementou uma área de resíduo, uma área de armazenamento de resíduo, ele precisa estar acessível aos transportes, ao transporte que vai tirar esse resíduo dali. Sobre o armazenamento temporário, algumas coisas simples, né? Sempre precisa estar limpas e organizadas. Lembrando que, gente, a gente está falando de resíduo. O negócio não vai estar cheiroso, o negócio não vai estar líquido. Porque assim, eu já recebi alguns profissionais do IBAMA fazendo, não sei se vocês sabem, mas quando a gente está trabalhando nas plataformas, existem inspeções do IBAMA. Então existe uma coisa chamada pré-IBAMA. Quando a gente sobe
faz a verificação, faz a inspeção prévia. E aí, quando o IBAMA sobe, principalmente aquelas pessoas que não têm tanta experiência assim, querem uma área cheirosa, querem uma área extremamente limpa. Gente, a gente tá falando de resíduo. Então, assim, cuidado para vocês não terem essa impressão que o negócio vai estar, assim, quase que você consegue deitar no chão e comer, porque não. Uma coisa é estar limpo e organizado, outra coisa é armazenamento de produto. Tem muita diferença. Tinha auditor do IBAMA que queria subir numa sonda de perfuração e não tem nenhum pingo de óleo no chão. Gente, a gente precisa falar sobre a realidade. A gente precisa, principalmente as pessoas que não têm muita experiência, eles precisam entender que a gente está falando de resíduo, a gente vai organizar, mas não vai ficar como lá nos filmes, tá? Vai ficar organizado, ok, vai estar identificado, que é o segundo item aqui, só que ainda é uma área de resíduo, pode estar manchado, né? Pode ter. Então você evita mistura de resíduo, evita resíduo no solo, você coloca sempre os resíduos em pallets, não é legal você colocar resíduo direto no solo, e possuir algumas estruturas para os resíduos. Então, por exemplo, quando possível, as áreas de armazenamento de resíduos precisam ser cobertas. É mandatório para resíduo reciclável, principalmente porque quando chove, o papelão, por exemplo, encharcam de água e você não consegue reciclar, você tem certa dificuldade em reciclar, tem vários recicladores que não pegam esse tipo de resíduo, ou seja, você fez todo um trabalho de separação e inviabiliza a reciclagem desse resíduo. E para resíduo perigoso, gente, piso impermeável, caixa separadora de água e óleo ou contenção, depende do local que você tiver, e quando possível, cobertura desses resíduos e kit de emergência ambiental disponível. Uma estratégia que eu utilizava muito quando a gente ainda estava iniciando a implementação de separação de resíduos era: você sempre tem baias, assim, geralmente tem baias assim para você colocar cada resíduo, né? Resíduo a cabo, metálico, sei lá, borracha, papel, tal, tem algumas baias. E aí, obviamente, que sempre tinha um puto que pegava e misturava a porcaria do resíduo. Aí chegava na auditoria, tem um resíduo ali misturado, não conformidade. Acabei com isso, sabe o que eu fiz? Separei resíduo perigoso, a identificação, resíduo perigoso de resíduo não perigoso. Pronto. Separei as duas coisas. Uma área ficou como identificada como resíduo perigoso. Pronto. Ficava ali organizado, separadinho, certinho, mas o nome do local era inteiro resíduo perigoso. O outro nome inteiro é resíduo não perigoso, estava separado, armazenado direitinho, mas o resíduo estava não perigoso. E se tivesse uma coisa ou outra misturada, que sempre acontece, não daria não conformidade. E isso funciona até hoje, tá?